Te pergunto o seguinte, você já sofreu ou conhece alguém que teve dengue? Essa doença pegou muita gente, né? E apesar de muitas pessoas estarem melhor, você sabia que ela pode deixar sequelas? Isso mesmo, pacientes que tiveram dengue podem ter sequelas persistentes, inclusive problemas como a maculopatia, uma doença que atinge a região central da retina. Pessoas que foram diagnosticadas com este problema relatam sintomas parecidos como a vista embaçada, manchinhas pretas, por exemplo. Quem vai explicar para a gente melhor sobre esse tema é o oftalmologista Fernando Penha, que está aqui do meu ladinho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Ver Mais, conversando sobre esse assunto tão importante que é a dengue, né? Verdade. Doutor, a gente tem acompanhado um surto de dengue, muitas pessoas aí com a doença, mas poucas pessoas têm feito relações de sintomas que vão aparecendo depois. A maculopatia é uma doença que aparece pós-dengue? Como que vocês têm trabalhado esse tema? A doença ocular na dengue, ela acontece desde as fases iniciais da doença, como a dor ocular, é um sintoma bem comum, mas está relacionado mais com o processo inflamatório, né? A maculopatia em si é uma complicação um pouco mais tardia, que acontece algumas semanas após a dengue e está relacionada à inflamação da retina, em especial a mácula, que é o centro da visão. Essa inflamação da retina, ela pode acontecer por causa de outras doenças, por exemplo? Existem várias outras doenças que causam maculopatia, por inflamação, principalmente, por exemplo, paciente que tem HIV, sífilis, são doenças inflamatórias e infecciosas que podem acometer a retina, mas também a mácula é atingida por outras doenças muito mais comuns, como, por exemplo, o diabetes, a degeneração macular relacionada à idade, são doenças que são extremamente comuns e que afetam a mácula também. Então, quer dizer, pessoas que já têm essas doenças, que podem estar relacionadas à maculopatia, podem sofrer com isso. O que aparece na vista? É uma vista embaçada? Essas manchas? Como essa doença é caracterizada? Então, a maculopatia, por si só, ela causa um embaçamento da visão central, porque ela é a parte mais importante da visão. Então, se o paciente tem alguma doença da mácula, e aqui a gente está falando da dengue, ele vai ter manchas pretas na visão, distorção da imagem, perda de foco, dificuldade de leitura, dificuldade de identificar os rostos das pessoas. São todos sintomas de comprometimento macular. E doutor, isso pode aparecer pós-dengue, assim, dias depois, ou pode até levar um tempo ainda para se manifestar? Pode levar algum tempo, Vanessa, até uns 30 dias, 6 semanas pós-dengue ainda pode ter sintomas relacionados à maculopatia. Ela geralmente está presente em casos mais graves, né, onde as plaquetas caem muito, e também na fase de recuperação da doença, quando as plaquetas voltam a subir, ocorre esse tipo de inflamação comprometendo a mácula, né? Doutora, a gente quis trazer esse tema e esclarecer para você que está aí acompanhando o Ver Mais, teve dengue ou conhece alguém que teve dengue e que de repente começou a descrever esses sinais. Olha, eu estou com a minha visão um pouco mais embaçada, com umas manchinhas, é preciso dar atenção, marcar um oftalmologista, porque tem tratamento, né, doutor? Exatamente. O mais importante, se você teve algum sintoma desse, procure o seu oftalmologista, faça um exame completo, em especial do fundo do olho, porque a gente está falando de mácula. Essa doença costuma ser autolimitada, em geral ela pode melhorar sozinha, mas os casos mais graves não. Né? Dependendo do tipo de comprometimento, pode ser necessário comprimidos via oral ou até mesmo aplicação de remédios dentro do olho para controlar essa doença. E existe um prazo, por exemplo, alguém que inicia um tratamento para maculopatia agora em maio, até o fim do ano, pode estar curado ou perceber que esses sinais não estão mais ali presentes? Depois de feito o diagnóstico, Vanessa, e feito o tratamento adequado, a melhora geralmente é rápida. O paciente tende a melhorar com uma certa rapidez, dentro das primeiras semanas até um mês, e obviamente tem que acompanhar esse caso, né? Porque às vezes pode ter recidivas, a gente pode precisar de mais aplicações, então precisa do acompanhamento um pouco mais prolongado, mas a melhora costuma ser mais rápida. Com certeza. Aliás, ontem foi o dia do oftalmologista, parabéns por essa profissão, né, tão nobre e especial. E aproveitando, doutor, por exemplo, pós-Covid, né, pós-pandemia de Covid, vocês perceberam também que doenças que agravaram aí a saúde dos olhos? O pós-Covid nos trouxe várias surpresas, né? A Covid tem algumas complicações oculares, mas uma das coisas que chamou a atenção de nós, inclusive a gente publicou um trabalho sobre isso, foi da ocorrência de tromboses oculares em pacientes jovens, fora da faixa etária de risco, né? Hipertensos, diabéticos, mais idosos, comprometendo essa parte da vasculatura do fundo do olho com trombose devido ao Covid. Quais são os sinais de uma trombose? O paciente vai sentir embaçamento visual, né? Porque ela compromete também a mácula, né? Então ela vai causar um inchaço na mácula,
Então, um dos sintomas é basicamente embaçamento visual. Então, começou esse embaçamento, não é normal, é preciso fazer uma consulta. Muitas vezes a gente confunde com catarata, né, que é a doença, acho que mais comum, que tem essa característica da vista embaçada. Pode ter, pessoas jovens podem ter catarata, inclusive, né, mas podem ser outras doenças também. O embaçamento visual é um sintoma importante. Se você está com a visão embaçada, vá consultar o seu médico oftalmologista. Pode ser uma catarata, existe catarata em jovens também, principalmente por uso de alguns remédios, trauma, né? Mas, em geral, o embaçamento visual é um sintoma muito grave e a gente precisa avaliar, né? O diabetes também é outra causa importante de embaçamento visual, né? Na faixa etária mais jovem. No idoso, a gente tem que pensar em catarata, pensar em degeneração de mácula pela idade. Enfim, visão embaçada igual consulta com uma certa urgência. Doutor, então para a gente encerrar o tema, especialmente falando de maculopatia, quem está percebendo então esse embaçamento, também se manifesta com várias pintinhas ou uma mancha só, como que costuma aparecer? A maculopatia geralmente está associada com embaçamento da visão, né? Manchas pretas na visão que acompanham o seu campo visual. Essas manchinhas que ficam flutuando no nosso olho, que são as moscas volantes, elas podem ser um sinal de inflamação, que pode estar ou não associado com a maculopatia. Mas também pode ser outros sintomas relacionados à retina, por exemplo, descolamento do vítreo, rasgadura na retina, descolamento de retina. Então, as mosquinhas volantes também são sintomas importantes, então procure o seu médico para uma avaliação. É preciso mesmo alertar a população, porque a gente sabe que os casos de dengue continuam aumentando e, infelizmente, essas sequelas também acabam deixando, né, essas marcas na população, e essa é uma das sequelas persistentes, né, a maculopatia e outras doenças que a gente tem acompanhado. Doutor, obrigada pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo mais para a gente esse tema em especial, né, maculopatia, uma sequela da dengue. Obrigada. Obrigado, Vanessa, obrigado por essa oportunidade e agradeço essa oportunidade de esclarecer sobre a doença, né? Maravilha. Muito obrigado. Obrigada, doutor.